Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas come o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E diziam-lhes: vós sabeis muito bem como anular os mandamentos de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda que amaldiçoe o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é cordon, isto é, consagrado a Deus. E esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmiti, e vos fazeis muitas outras coisas como estas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, antes de eu ler o direcionamento do diário bíblico, que vai levar para o nosso coração um desejo de ter um coração limpo, sincero e inteiro, aqui fala sobre a tradição que esses homens seguiam, a tradição humana. Não é a mesma tradição da Igreja Católica. Às vezes as pessoas usam essa palavra para querer distorcer a palavra. Essa tradição deles era preceitos, por exemplo, assim, para eu poder sentar nessa mesa tem que ter uma toalha, senão tá errado, né? Ou eu tenho que lavar as mãos antes de comer porque é impuro. Então se eu não lavar, e para Deus isso não importa. O que importa é teu coração estar bem. Lógico, a limpeza é importante, mas nós estamos falando da limpeza da alma. O que é importante para Deus é a purificação da alma. Ele, o nosso Senhor, ele deu ênfase a isso, que ele quer a nossa purificação da alma, que ele quer a nossa limpeza da alma, e não a necessidade da limpeza da mão. É óbvio que é muito importante para a tua saúde, a tua limpeza, você ser higiênico. Isso é importante, mas não que isso é um pecado mortal. Pronto, não é um pecado mortal. E é esse ensinamento que eles valorizavam. Então eles disfarçavam sendo pessoas corretas. Você já conheceu aquelas pessoas que é super correta? Aquela pessoa assim que no seu direcionamento, na organização da sua casa, muito bem organizada, limpinha, tudo. Mas aí a sua casa espiritual é uma briga, uma discórdia, uma traição. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, que nada adianta, hipócrita, você ter ser muito rico, cheio de dinheiro, mas a tua parte espiritual, a tua parte com Deus, a tua parte principal para a salvação da tua alma, você não valoriza. Você está valorizando uma tradição. Então, meu irmão, não é a mesma tradição que nós temos que vem dos apóstolos, que passou para nós da igreja, os ensinamentos. Não é essa tradição. Eles estão falando de tradições humanas. Então, quando nós falamos tradição da Igreja Católica, não é a mesma tradição. Eu já vi gente pregando a palavra, usando essa palavra, dizendo que nós católicos usamos tradições humanas. Nós usamos tradições de Jesus. A tradição dele, a doutrina dele, aquilo que ele nos ensinou. E é isso que nós estamos vivendo aqui agora na palavra. É esse o ensinamento, é essa tradição. Não é essas tradições que nós estamos vendo aqui que Jesus chama atenção. Mas a mesma coisa. Qualquer religião, qualquer situação, se você só ouve a palavra e não coloca em prática, é a mesma coisa. Você está deixando de ter um coração limpo e puro. Então, para Deus, o que importa é que o nosso coração seja um coração limpo, sincero e inteiro dele. O diário bíblico vai dizer assim: Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus, que adaptavam os mandamentos de Deus de acordo com seus gostos e seguiam ensinamentos vazios. Ensinamentos vazios, né?
Este alerta é para nós também. Vamos dar um exemplo aqui, o ensinamento vazio. Eu tenho que ajudar o irmão a ser uma pessoa caridosa. Glória a Deus, irmão. Aí eu vou lá e dou a comida para o irmão, fiz uma caridade. Glória a Deus. Mas eu não fiz uma oração para o irmão. Eu não perguntei para ele se ele anda confessando, se ele anda... qual a reação dele por esse motivo. Faz uma oração com a pessoa, entrega ele nas mãos de Deus. Aí você fez um ato por completo. Agora, se eu for lá só sustentar a barriga dele e tchau, fiz uma caridade humana. Uma caridade humana. Simplesmente humana. Mas se eu fiz uma caridade por completa, eu falo de Deus para ele, eu apresento Deus para ele, eu anuncio o Evangelho para ele. A partir dali, eu dei para ele o alimento da alma e o alimento do corpo. E neste momento, meu irmão, você fez a tua parte como cristão. Então, é este o mover que nós estamos vendo aqui. Com seus gostos e seguir o ensinamento vazio. Este alerta é para nós também. Não podemos adaptar a palavra de Deus às nossas convivências ou aos costumes do mundo, mas sim modelar nosso coração de acordo com a santa vontade de Deus. Obedecer ao que o Senhor ordenou é a verdadeira prova de amor. Deus deseja um coração limpo, sincero e inteiro. De nada adianta rezar sem atenção, com um coração distante. Hoje procuremos prestar atenção na nossa oração. Eu quero colocar aqui uma coisa muito importante. Quando nós vamos à Santa Missa, não ir com esse coração vazio. Ir com o coração por inteiro para Deus. Quando nós rezarmos um terço, o coração inteiro para Jesus. Quando nós fazermos o nosso lecto divino, um coração inteiro para Jesus. E o que é um coração inteiro? Ouvir com atenção é sinal de amor. Colocar em prática é sinal de amor. Viver o que Ele nos pede, perdoando, amando, respeitando, é sinal de amor. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu desejo que o meu coração seja um coração limpo, sincero e inteiro seu. Que eu não seja um cristão meia boca. Que eu não seja um cristão com o pé morno, porque o Senhor vai vomitar, como diz no livro de Apocalipse capítulo 3. É aquele cristão que uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, uma hora faz as coisas de Deus, uma hora não faz, uma hora fala, não, tanto faz, Deus, o que importa é que você seja bonzinho, pode pecar, pode continuar comungando, pode continuar do jeito que está, essa bagunça espiritual, essa bagunça e Deus não está nem aí. Tome cuidado, meus irmãos, tome cuidado. Isso é o disfarce de Satanás, ele aproveita que está no pecado mortal para disfarçar a tua condenação eterna. Deus não quer te condenar aqui, mas Deus quer te alertar, porque a palavra dele diz, se você estiver em pecado mortal, você vai para o inferno e não para o céu. Por quê? Porque eu estou sabendo que é errado, e eu continuo errando, eu continuo mentindo. Aí tem gente que diz, não, Jesus já nos salvou, não precisa você ficar aí não. Meu irmão, ele nos salvou, abriu a porta do céu. Mas quem diz sim para Deus é você e eu. E quando nós dizemos sim com as nossas atitudes, e quando nós dizemos sim, é olhando para Jesus e fazendo a sua vontade. Então que neste momento seja liberto de toda mentira de Satanás, toda artimanha que vem colocando no teu coração que a embriaguez não é pecado mortal. Por que a embriaguez é? Porque você não está lícito, você pode tirar a vida de alguém, você pode fazer algo com alguém, e aí? Eu não me controlo, eu sou uma pessoa incontrolável, não tenho domínio sobre mim. Então, irmão, tome cuidado, a embriaguez é condenada por Deus, mas não a bebida, mas a embriaguez sim. Então, como que eu vou saber? É quando eu tomo uma e acabou. Aí sim eu consigo me controlar. Ou eu não tenho necessidade de todo dia. Então, assim, tem vários jeitos que Deus nos apresenta para que o nosso coração seja um coração todo dele, na obediência a ele. E este jeito, irmão, é os ensinamentos que nós temos dentro da doutrina católica apostólica romana, que nos ensina corretamente. Mas como eu sempre vejo dizer, o católico é isso, católico é aquilo. Não, meu irmão, sinto muito te dizer. A Igreja Católica, ela é una, ela é santa. Mas nós católicos, nós precisamos mudar muito ainda. Nós precisamos melhorar muito ainda, buscando a presença de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Passemos a verdade. Passemos aquilo que Jesus nos ensina. Passemos aquilo que é verdadeiro. Não é mentira, não é artimanhas, não é disfarce na nossa vida. Nós precisamos ser justos, verdadeiros, inteiros de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Eu preciso estar por inteiro na presença de Jesus. Essa é a frase que eu vou colocar hoje, e nós temos que dizer: eu preciso estar por inteiro na presença de Deus. Então, quando eu for lá no sacrário, lá olhar para Jesus, está por inteiro. Quando eu for na Santa Missa, está por inteiro. Quando eu estiver na minha casa, demonstrando o amor de Deus, que seja por inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe. Pai nosso.